O Lula afirmou em evento em Santa Catarina, na quinta-feira 29, que quando gente não acredita na política, o país pode sofrer um retrocesso. E, como de costume, voltou a atacar o governo Bolsonaro. Vamos acompanhar a fala do petista, que só pensa em eleição. Agora vocês sabem que quando a gente não acredita na política, quando a gente acredita em fantasia, ou quando a gente se deixa enganar por mentira, o país pode sofrer um retrocesso. Vocês sabem o que aconteceu nesse país nesses últimos 4 anos. Vocês sabem o que aconteceu na educação, o que aconteceu na pesquisa, o que aconteceu na saúde, o que aconteceu no emprego. Tudo que nós tínhamos criado. Até acabaram com o Ministério do Trabalho, acabaram com o Ministério da Cultura, acabaram com o Ministério da Igualdade Racial, acabaram com o Ministério dos Direitos Humanos. É para economizar. Economizar para quem, cara pálida? Para dar dinheiro para os ricos de sempre e as pessoas não terem dinheiro. Economizar para quem? É importante que vocês fiquem atentos. É importante, sobretudo vocês que ficam com o dedo no celular o dia inteiro. Sabe? A geração do dedinho, é sempre assim. Ou seja, obviamente que é importante a gente ver o telefone, mas a gente precisa conseguir separar o que a gente vê, o que é mentira e o que é verdade. A gente não pode alguém dizer, tem um elefante voando, a gente acredita. Sabe, tem uma galinha nadando, a gente acredita. Dizer, olha, tem uma raposa que está tomando conta de um galinheiro, você acreditar. Não é possível, gente. É preciso que a gente consiga distinguir o certo do errado, a realidade da não realidade e a verdade da mentira. Olha, é um amontoado de bravatas mexidas no liquidificador, com muita cara de pau para a gente destrinchar aqui. Então, quais são os objetivos da fala do Lula com essa retórica? Primeiro, Duda, ele fala, não acreditar na política é um retrocesso, e aí associa ao Bolsonaro com todo um desmonte daquilo que ele considera importante. De onde vem essa retórica? Vem da reação do Lula às investigações de escândalo nos governos do PT, principalmente o escândalo de corrupção na Petrobras, que já era uma reincidência, porque lá atrás teve o mensalão, ali por volta de 2004, estourou mais em 2005, mas você teve o Petrolão, que passou a ser exposto em 2014 em diante, principalmente. Então, para ele, isso é não acreditar na política. Então, o recado é o seguinte, vocês têm que acreditar na política. Quando vierem dizer aqui que tem ladrão, que tem corrupção, é o pessoal que quer que você não acredite na política. Não acredite neles. Esse é o recado do Lula. Porque é um retrocesso, porque da última vez que foram acreditar nas histórias e tal sobre o nosso governo, veio o governo do Bolsonaro. E aí ele faz toda aquela associação. É que em outros discursos é com nazismo, é com fascismo. Nesse ele coloca como desmonte de ministérios, tal, ministério, tal. E ele fala dos ministérios como se os ministérios resolvessem os problemas, que os nomes deles visam responder a esses problemas. Eu vou voltar no próximo bloco, a gente está pendurado no tempo. Até já. Então eu estava fazendo aqui a análise de improviso do discurso do Lula. Repito, ele falou... não acreditar na política é um retrocesso, então, quer dizer, ele está querendo dizer que é para as pessoas acreditarem nos políticos, que da última vez em que elas foram acreditar que houve escândalo, etc., veio Jair Bolsonaro e desmontou tudo. Então, ele fala ali do desmonte dos ministérios, como da igualdade racial, Ministério da Cultura, etc., como se isso significasse que os crimes de racismo vão crescer porque tem um ministério a menos, que o Brasil vai ter menos cultura porque o Ministério da Cultura não está tão estruturado como estava no governo do PT, como se tudo de fato dependesse das iniciativas políticas e desse inchaço do Estado que o PT promove para distribuir cargos para a companheirada. Muitos dos ministérios que são criados nos governos do PT servem justamente para você fazer o toma lá da cá da política, para retribuir o apoio da campanha eleitoral, entregando determinados ministérios para cada partido.
Aí depois ele começa a falar de telefone. Vocês que passam o dia no telefone. Quer dizer, o que isso mostra? Isso mostra que o PT e a esquerda, de uma maneira geral, porque o Lula ainda é essa liderança que ocupa todo o campo da esquerda, são raríssimas vozes, se é que existem, que ousam criticá-lo nesse campo, perde o debate virtual. Então o Lula está falando para as pessoas, olha, cuidado com o seu telefone. Vocês precisam separar mentira e verdade. Quer dizer, tudo que as pessoas veem no telefone, na internet, nas redes sociais, pode ser mentira, tá? Então fiquem ligados, é o recado que o Lula fica tentando dar, porque lá tá difícil a batalha para eles, tanto que eles querem regulamentar as redes sociais, que é uma forma velada de falar em censurar os adversários. E aí ele fala, ó, tem elefante voando, galinha nadando, raposa no galinheiro, até curioso, né? O Lula fazer essa analogia, porque é aquela imagem que muitas vezes a gente usa tradicionalmente para falar que alguém que gera males, né, tá ali com uma estrutura para gerar esses males de uma maneira até maior, com maior meio de ação, com maior poder de fogo, com maior possibilidade de gerar efeitos ruins para a sociedade. Então ele está falando ali de imagens fantásticas, de fantasias, etc. Ó, cuidado para você não acreditar nessas coisas que falam sobre o nosso governo. No fundo, o que ele está querendo dizer, não vai cair nessa história aí de roubo dos aposentados. Mas é a verdade, só que a verdade é incômoda, é inconveniente para o governo do PT. E aí ele fala, tem que distinguir o certo e o errado. O que é o certo para o Lula? O certo é aquilo que lhe favorece, né, que favorece a ele. O errado é aquilo que o prejudica. Isso independentemente da verdade, isso independentemente de bem ou mal, de bom ou ruim. Para o Lula sempre foi assim, mentira é aquilo que é incômodo, inconveniente, prejudicial a ele. Verdade é aquilo que é favorável, mesmo que seja mentira, certo? Então, esse é o truque retórico que o Lula faz nessa sopa de letrinha. Duda Teixeira. Adorei a sua análise aí, não tinha prestado atenção, não. O Lula fala mesmo, olha, se falarem para vocês que a raposa está tomando conta do galinheiro, não acredita não, né? Não. Mas aí eu notei aqui outros trechinhos como as raposas também. do INSS, né, Duda? Ele fala também, e vocês sabem o que aconteceram nos últimos 4 anos, como se ele tivesse tomado posse agora, né? E ele está há 2 anos e 5 meses no governo, né? E as pessoas fazem a avaliação da situação atual vendo esse governo do Lula que já tem mais da metade aí que já passou, né? Tudo, parênteses, é muito bom isso que você falou. É muito bom, porque ele fala assim, você sabe o que aconteceu nos últimos 4 anos? Dos últimos 4 anos, 2 e quase meio, né? A gente vai começar o mês de junho. Mês de junho é o mês 6, quer dizer, já passaram 5 meses. Então, 2 anos e 5 meses dos últimos 4 anos são do governo Lula. E ele tá falando como se ele estivesse no dia da posse, né? Ó, nos últimos 4 anos. Então, quer dizer, ele não sai do palanque. Você falou muito bem, criar ministério não resolve nenhum problema, e esses ministérios que ele cita só criaram problemas, né? O Ministério dos Direitos Humanos, deu aquela história do Silvio Almeida, exonerado por denúncia de importunação sexual, Ministério da Cultura, Margarete Menezes mandando dinheiro ali para ONGs petistas, né? E de gente do funcionário do ministério. Esses ministérios aí era para ele não falar no assunto mais, né? Mas ele continua achando que os brasileiros vão aplaudir ele por causa disso. E teve essa frase também de economizar para quê, cara pálida, né? Que ele fala que o Lula realmente ele está gastando à vontade, né? Tá fazendo o que a Dilma falou lá, fazer o diabo. Na época da eleição, a campanha para ele já começou. Mas é interessante no vídeo que uma das primeiras pessoas que estão sentadas atrás dele é o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, que tem por principal função equilibrar as contas públicas, né? E não consegue, porque o Lula não está economizando. E depois querem que o Congresso aceite esses aumentos de impostos, né? Tipo do IOF. Então o Congresso tem toda a razão, Hugo Mota, Davi Alcolumbre, de falar que não. Vocês estão querendo aumentar imposto e não estão contendo o gasto. E aí ainda vem esse vídeo do Lula, fica óbvio que esse governo está gastando sem qualquer responsabilidade. Aliás, acabou de sair a informação e o antagonista já está publicando em antagonista.com.br que a agência de classificação de risco Moody's alterou a perspectiva do rating soberano do Brasil
de positiva para estável. Isso equivale à piora da nota de crédito brasileira. Estava lembrando aqui que foi em 1º de maio de 2024, portanto, há 1 ano e 1 mês, praticamente, que a Moody's tinha feito a alteração inversa, né? Tinha elevado de estável para positiva e agora rebaixou de positiva para estável. Então tem mais uma notícia aí que vai repercutir nas próximas horas e nos próximos dias, que é negativa para a economia e certamente não é aquela para a qual o Lula vai chamar a atenção. Ele tenta fazer algum recorte. Então, hoje, por exemplo, saiu dado, se eu não me engano, foi do PIB, né, elevado ali pela agropecuária, porque o agro sempre ajuda a carregar a economia nas costas, apesar do governo do PT, apesar do Lula, apesar do desenvolvimentismo, da equipe econômica, do desequilíbrio das contas públicas, e ele tenta levar todo o crédito. Mas vem agora uma agência de classificação de risco e rebaixa a nota de crédito do Brasil. Vamos ver depois em maiores detalhes, examinar quais foram as argumentações. Muito bem, o Lula então afirmou aí que quando a gente não acredita na política, o país pode resolver um retrocesso. Quer dizer, tem que o que ele diz como ordem, olha, tem que acreditar nele. Não pode acreditar nas pessoas que ficam criticando, apontando coisas negativas no governo dele, porque senão isso leva ao fascismo, ao nazismo, ao desmonte, etc. E é claro que é todo um truque retórico para ninguém acreditar em verdades que são incômodas para ele. E no mesmo tom do Lula, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também mirou no governo Bolsonaro na tentativa de enaltecer a gestão econômica petista. Quer dizer, eles precisam se limpar na sujeira uns dos outros. Bota aí o vídeo do Haddad. Essa visão de Estado é muito importante. Vocês peguem o primeiro ano do governo. A economia vai crescer 0,8%. 2023, 0,8% a projeção dos analistas. Ela cresceu 3,2%. 3,2%. No segundo ano, eles foram mais generosos. Falaram que a gente ia crescer 1,5%. Melhorou. Crescemos 3,4%. E agora, de novo, a economia acabamos de soltar o número do CAGED. A inflação está caindo e o emprego está na máxima histórica. Porque as oportunidades de emprego estão aparecendo. Por que estão aparecendo? Porque tem empresa investindo, tem comando presidencial, tem conversa com investidores, com empresários, para a gente gerar oportunidade nesse país. Quantos estaleiros já foram reativados? O senhor viu os números da Petrobras de investimento no próximo quinquênio? São mais de 100 bilhões de reais. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: gerir uma economia que é a 8ª do mundo não é brincadeira, sobretudo porque ela foi herdada de um governo distópico, um governo completamente fora de prumo, que não tinha um rumo para o país. Então, o presidente Lula herdou as contas em frangalhos, a economia desorganizada. Você não bota ordem numa casa dessa em 2 anos. Mas olha o que está acontecendo no Brasil e o que estava acontecendo pouco tempo atrás. É o que eu falei, eles pegam um pequeno recorte, não dão o quadro completo, inclusive em relação às perspectivas, e agora, depois de todo esse discurso aí otimista, de autoexaltação do governo Lula, vão ter que enfrentar a repercussão negativa da notícia que agora, nesse momento, já está em destaque nos portais, inclusive no nosso. A Moody's rebaixou a perspectiva do Brasil de positiva para estável e agora já vem com a argumentação diante da situação fiscal, diante justamente do desequilíbrio das contas públicas, da mania do Lula de torrar dinheiro para se reeleger, prejudicando a economia, impelindo o Banco Central a elevar a taxa de juros para compensar, para tentar mitigar aí, a inflação. E a dívida pública bruta do Brasil já retomou a alta, já atingiu 76,2% do PIB em abril, como mostrou o Banco Central. Então tem vários elementos negativos, mesmo esse aumento do PIB já é visto com muitas ressalvas pelos economistas, por aqueles que estão comentando, e a gente vai trazer aí os nossos na próxima semana, porque a perspectiva não é positiva lá na frente.
Então, é isso que o governo faz, Duda Teixeira. E essas declarações do Haddad mostram claramente que ele é muito mais político do que economista, né? O Lula acabou de dizer, economizar para quê, cara pálida, no mesmo evento. Em seguida, o Haddad pega o microfone e sai falando para, olha, vocês não acreditem nas pessoas que estão falando, a economia não vai crescer, porque vai crescer sim. E esse dado da Moody's, o que acontece? O Brasil, as empresas, os investidores começam a ver que o Brasil tem chance de dar calote, né? De não pagar esses títulos que a gente fica emitindo de dívida. Saem do Brasil, ao sair do Brasil, compram dólares, desvaloriza o real, tira o dinheiro daqui, diminui emprego no Brasil. Então essas coisas todas vão tendo consequência e cada vez mais, né? E ele, na verdade, o Haddad está muito mais preocupado em fazer um discurso para o eleitorado do que, de fato, resolver os problemas do Brasil.